Nesta edição, o tema do programa TV Direitos Humanos é Justiça e Paz na obra de Dom Helder. Eu, Juliano Domingues e Manuel Moraes, recebemos o padre Marcelo Barros, um dos organizadores da obra que reúne as chamadas circulares, escritas por Dom Helder. Começa agora o programa TV Direitos Humanos. O TVDH é um projeto da Cátedra Unesco-Unicap de Direitos Humanos Dom Helder Câmara, produzido pelos estudantes de jornalismo do projeto de extensão EduComDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação e organizações da sociedade civil. A obra de Dom Helder Câmara parece não ter fim e que sorte a nossa. São mais de 2.000 cartas, 650 discursos, sermões e quase 8.000 poemas-meditação. Parte desses textos, reunidos sob o título de Circulares, é uma prova dessa riqueza de material. A Companhia Editora de Pernambuco, a CEP, juntamente com o Instituto Dom Helder Câmara, tem feito um trabalho de organização, edição e publicação desses textos. O lançamento das primeiras edições da coleção Obras Completas foi há quase uma década, no ano de 2014. No final de 2022, início de 2023, foi lançado o 5º volume das Obras Circulares, dividido em 3 livros. São as circulares Ação, Justiça e Paz, com escritos que vão desde janeiro de 1970 a maio de 1971. E aqui conosco está um dos responsáveis por esse monumental trabalho de organização, edição e publicação das obras de Dom Helder. Nosso convidado de hoje, o padre Marcelo Barros, a quem a gente agradece a presença, né, professor Manuel? Seja muito bem-vindo. Muita alegria estar com vocês e com todos e todas que fazem parte dessa roda de conversa. Seja muito bem-vindo. A partir de agora eu vou chamar Marcelo, né? Marcelo. Ou você, né, professor Manuel? Isso mesmo. Primeira pergunta, o que são as circulares? As circulares são cartas, porque quando você diz Dom Helder tinha milhares de cartas, essas são as cartas coletivas, fora as cartas que um guardou, o outro que ele escreveu para as pessoas particulares, que muitas estão perdidas, né? E essas cartas coletivas, ele tinha um costume de todas as noites fazer uma vigília de oração. Acordava às 2 da madrugada e fazia 1 hora de oração, sempre litúrgica, quer dizer, a partir dos textos litúrgicos daquela madrugada, daquele dia, e depois ele ia para a escrivaninha, pegava um papel e com a letrinha dele ele escrevia uma conversa, né, para o que ele chamava, no Rio de Janeiro, Família São Joaquim, no tempo que ele estava como bispo auxiliar do Rio, 1962, 1963. Depois ele veio como arcebispo do Recife, e ele colocou outro nome nessa comunidade, né, que recebia as circulares dele. Chamava Família Messejanense, porque ele é de Messejana, lá em Fortaleza. Então, quem é a família messejanense? Secretárias, assessores, pessoal que colaborava no secretariado arquidiocesano, um outro amigo do Rio que ele mantinha, e ele escrevia essas circulares no começo praticamente toda noite, toda madrugada. E depois, à medida que a idade foi avançando, a saúde foi piorando, as circulares foram se tornando de 3 em 3 noites, de uma vez ou outra, uma vez por semana, quando viajava. Mas tem circulares até 1982. E, portanto, ainda quase uma década ainda falta suprir. Professor Manuel Moraes, nessa publicação mais recente, a gente observa o título Ação, Justiça e Paz. Conta pra gente, por que ação, justiça e paz? O que é que isso significa, né, dentro desse contexto, quando a gente pensa em Dom Helder? Juliano, é muito interessante sua pergunta e eu queria assim fazer todas as homenagens, né, à presença desse programa e o papel desse programa com o Marcelo Barros aqui presente. Porque para mim Marcelo é testemunha viva dessa ação Justiça e Paz, que é um pensamento, digamos, o que o Papa hoje, por incrível que pareça, né, veja como o pensamento do Helder atual, chama de igreja em saída. Ele entendia o papel dele como arcebispo como defensor de direitos humanos,
Veja, nessa época o Brasil vivia uma ditadura militar e a fase mais cruel da ditadura militar. As 3 forças armadas montaram o DOI-CODE, um sistema de organização interna para lutar contra os grupos armados. E nessa ação clandestina, porque nada era feito às luzes, né, da lei, é tudo clandestino, tudo ilegal, sequestravam pessoas, sequestravam estudantes, pessoas foram torturadas, padres aqui da arquidiocese foram presos. Então, essa ação Justiça e Paz é Dom Helder atuando numa perspectiva muito interessante que vai na luz do que os tratados internacionais de direitos humanos chamam de DESCAS, Direitos Humanos, Econômicos, Sociais e Culturais, porque veja, o primeiro período ele vai falar das enchentes que acometem o Recife. Então ele vai criar uma ação esperança, um projeto de atuação e de acolhimento das vítimas da chuva. Ele vai chamar, não é, Marcelo, vai chamar todas as igrejas. Ele não tem uma percepção assim, eu vou atuar no Cabo de Santo Agostinho só com a Igreja Católica. Ele chama, a partir do pároco, né, que era um aliado dele, de primeira mão, um padre muito vinculado à teologia da libertação, ele faz um trabalho social amplo, chamando pessoas de afrodescendentes, candomblé, de espíritas, protestantes. Ele não tem, a fronteira dele é a dignidade humana. Onde eu posso, né, Marcelo, atuar em defesa da dignidade das crianças, das vítimas da enchente. E a partir daí ele vai fazendo um plano de ação, que ele chama plano, eu chamo de plano de ação, a gente chamaria na universidade de projeto de pesquisa, digamos assim, né, pesquisação, né? Uma extensão, né? Extensão, exatamente, é um projeto de extensão. O Helder faz um projeto de extensão, na verdade, transformando a arquidiocese em um polo de desenvolvimento social. Então ele via a teologia a partir de Padre Lebré, a partir de tantos outros, né, Marcelo, que também vão influenciar ele, numa perspectiva de que a igreja podia ser um elo de desenvolvimento entre a fé, a espiritualidade e o corpo. A ideia de Dom Helder é que o homem é um ser integral. Você não se alimenta só de Deus, você se alimenta de pão. E como é que a pessoa que está faminta vai se alimentar de Deus se ela não consegue sobreviver diante da fome? Uhum. Então a fome para Dom Helder é um problema central da dignidade humana, né, Marcelo? É uma questão fundamental teológica, né? Isso. Deus, o Pai Nosso é Pai Nosso, Pão Nosso de cada dia, nos dai hoje. Agora, Marcelo, você falou sobre, digamos, o roteiro, né, que ele seguia, né, qual era o hábito, digamos assim, né, de acordar de madrugada, a vigília e escrever. E o tom é sempre um tom de intimidade, né, com o leitor. Conta pra gente um pouco, né, e para quem está nos assistindo, sobre o tipo de escrito, né? Quais são, do ponto de vista do estilo, né? Qual é esse estilo? O que é que o leitor encontra aqui? O estilo é uma conversa aberta com os assessores e assessoras, amigos e amigas, em que ele confidencia. Primeiro, quase que numa linha daquilo que na Igreja da América Latina a gente chama de ver, julgar e agir. Quer dizer, primeiro ele conta as coisas. Então ele diz, ontem eu estive na Macaxeira, no Morro da Conceição com o padre Reginaldo Veloso. Foi uma reunião linda, tinha muita gente, aconteceu isso. Depois ele diz o que é que ele vai fazer. Então, ele diz, chegou uma carta me convidando para daqui a 15 dias estar em tal lugar. O que é que vocês acham? E, finalmente, ele coloca o pensamento. Às vezes ele faz um comentário de livro. Acabei de ler um livro maravilhoso do Carlos Mestres sobre a Bíblia. Acho que ele nos dá uma nova chave de leitura e insisto com vocês, leiam, porque vale a pena. Às vezes ele comenta livro, às vezes ele comenta filme. Ontem assisti no São Luís Zorba o Grego. E que beleza, que maravilha que nós todos dançássemos a vida como Zorba faz, né? E às vezes ele comenta músicas da MPB. Chico Buarque de Holanda, na época um cantor que estava muito compositor, né? Silvio Müller, né? Sidney Müller, por exemplo, no discurso de abertura do ITER, em 1968,
ele comentou A Estrada e o Violeiro, que é uma canção imensa, linda, cantada pela Nara Leão. E ele comenta em detalhe, numa circular. Então, é um pouco as circulares são isso, né? Porque a ação Justiça e Paz, o Manuel Moraes disse muito bem, hoje a Igreja tem Comissão Pontifícia Justiça e Paz, em Roma, e comissões nacionais e diocesanas, como aqui no Recife tem maravilhosamente. O Dom Helder propunha mais, ele propunha ação Justiça e Paz. E era uma ação coletiva. E ele tentou, durante 4 anos, incrementar isso no mundo inteiro e no Brasil. No próximo bloco a gente vai desenvolver um pouco mais esse assunto, né, professor Manuel? No próximo bloco tem reportagem de Divaldo Machado, que ele mostra para a gente o esforço de preservação da obra de Dom Helder. É daqui a pouco. Estamos de volta com o segundo bloco do TV Direitos Humanos, que nesta edição fala sobre justiça e paz na obra de Dom Helder, com a presença do nosso convidado, Marcelo Barros. A gente falou, né, no bloco anterior sobre Dom Helder queria mais, né? A gente disse que nesse bloco a gente iria desenvolver. O que seria esse algo mais, Marcelo? Quando pensa em justiça e paz, né? O Dom Helder lutou contra a ditadura militar, lutou pacificamente, lutou como profeta, mas ele lutou também dentro da própria igreja, da Igreja Católica, dentro da própria hierarquia eclesiástica. Por quê? Porque ele queria o projeto que hoje o Papa Francisco chama de Igreja em Saída e de uma igreja sinodal, da sinodalidade. Quer dizer, uma igreja que é comunhão de todos, não só do clero. E, nesse sentido, a chave para isso é a igreja que parte do projeto divino no mundo, e não tanto do projeto da igreja. E o projeto divino no mundo é justiça e paz e cuidado com a natureza, com a Mãe Terra, com a criação. Então, o Dom Helder propunha isso. Muita gente dizia ele é mais político do que religioso, não é? Ele é comunista. E ele tentava mostrar que ele apenas seguiu o Evangelho de Jesus. O Instituto Dom Helder Câmara, em parceria com diversas entidades, tem feito um esforço tremendo para preservar a obra do Dom da Paz. Esse trabalho não é nada fácil, sobretudo quando se pensa no tamanho do acervo. Acompanhe agora a reportagem de Nivaldo Machado. Um dos fundadores da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Helder Câmara ficou conhecido por ser um grande defensor dos direitos humanos. Arcebispo de Olinda e Recife, entre 1964 e 1985, o Dom da Paz, como ficou conhecido, morou por mais de 30 anos na mesma casa, espaço que hoje integra o Memorial Dom Helder Câmara. O Memorial Dom Helder Câmara, localizado no bairro da Boa Vista, região central do Recife, reúne 4 espaços que preservam a memória do arcebispo emérito de Olinda e Recife. Isso prova o quanto o legado dele permanece vivo. O espaço Dom José Lamartine Soares, nomeado em homenagem ao arcebispo auxiliar de Dom Helder, fica logo na entrada do memorial. Era neste lugar em que Dom Helder fazia reuniões com diferentes grupos e promovia festividades. Outro espaço que faz parte do memorial é a Casinha das Fronteiras, onde ele viveu entre 1968 e 1999. A moradia simples refletia a simplicidade do próprio arcebispo emérito de Olinda e Recife. Presidente do Conselho Curador do IDEC, Instituto Dom Helder Câmara, Wanda Araújo explicou com saudosismo a escolha do religioso de viver no local. Foi uma opção muito positiva que Dom Helder fez, muito importante. Eu acho um exemplo de vida para a igreja, para o mundo, para as pessoas que querem, de fato, seguir de perto Jesus Cristo. A Igreja de Nossa Senhora da Assunção das Fronteiras
é outra parte importante do Memorial Dom Helder Câmara. O espaço recebe missas todos os domingos pela manhã. O único dos 4 espaços que fica no andar de cima do memorial reúne objetos que eram parte do acervo pessoal de Dom Helder. Além de objetos, também há um rico arquivo de escritos deixados pelo arcebispo emérito de Olinda e Recife. Trata-se de um compilado de mais de 63 mil páginas. Vanúzia Brito, bibliotecária do IDEC, explicou que Dom Helder, décadas atrás, já adotava um discurso muito parecido com o do Papa Francisco na atualidade, e por isso ele segue como uma referência para muitos cristãos e não cristãos. É possível ver que há muita conexão entre o que o Papa diz e o que Dom Helder dizia há tempos atrás. Então isso só é possível porque a gente consegue preservar essa memória, seja da documentação mesmo escrita pelo Dom, e ainda hoje é possível resgatar a memória viva. Então há muitos testemunhos de pessoas que nos são caras, que se aproximam do IDEC, porque não esqueceram a tamanha importância que foi Dom Helder para aquela época e agora, e ainda hoje. Continuando a conversa agora, a partir da reportagem sobre memória, o esforço dessa preservação. Professor Manuel Moraes, conectando essa nossa conversa com o que se trabalha a respeito da ideia de memória, de preservação dessa memória, sobretudo quando a gente pensa em direitos humanos. O que dizer desse trabalho de preservação da obra de Dom Helder? É fundamental, porque, veja, Dom Helder não é o passado, é o futuro. Por ser um profeta, ele aponta, eu diria, como viver bem, viver bem dentro dessa dignidade que é o outro, que ele chamava de irmão. O outro é Deus, o Deus é o irmão. E esse outro que se faz com essa lógica de comunhão se manifesta através de coisas concretas, políticas públicas, ação em relação à dignidade, a defesa da mulher, veja, a defesa das crianças, a defesa dos desabrigados. E eu quero ressaltar também, Juliano, que é possível fazer isso graças às parcerias que o IDEC faz com a própria universidade, que hoje recepciona todo o acervo de Dom Helder em função de uma decisão importante de solidariedade diante de uma invasão que houve no IDEC, mas graças a Deus nenhum documento do Helder foi, digamos, sabotado ou roubado, mas graças a Deus a universidade hoje recebe essa documentação em parceria com o IDEC, que é quem é o depositário, que é o IDEC, mas também tem o apoio do Estado de Pernambuco, da Prefeitura do Recife, que financiam um conjunto de pesquisadores que tanto trabalham na sistematização como na organização e digitalização desse acervo, que todo ele está disponível na internet. Quem está nos assistindo pode hoje entrar na página da Companhia Editora de Pernambuco e acessar todo o acervo, Marcelo, de Dom Helder, todas as cartas que aqui estão publicadas, elas estão disponíveis, digitalizadas no acervo. Agora, qual é a vantagem do livro? E aí novamente, o meu reconhecimento ao trabalho do teólogo, porque Marcelo ele pegou cada carta, junto com Daniel Sigal, e fez uma interpretação, trazendo para o leitor não só o documento, a fonte primária que a gente diz, mas todo um estudo a partir dos textos, das citações. Então o leitor tem acesso ao escrito de Dom Helder e uma contextualização daquela carta, que isso faz essa obra ser muito importante e original. Pois é, professor Manuel, antes do programa começar, Marcelo, a gente estava conversando justamente sobre esse trabalho quase que artesanal. E aí a minha pergunta antes do programa começar era como é que estão os originais? São escritos à mão? São datilografados? Conta pra gente, Marcelo. Escrito à mão, em canetinha e papel muito fininho, em 1970, 71, 72, e tinham alguns de 65, 64, então, inclusive alguns meio deteriorados, borrão, é muito difícil, mas isso foi digitalizado, porque o Dom Helder escrevia à mão, mandava para secretárias, no começo Cecília Monteiro, depois várias, passaram várias, e elas datilografavam num datilógrafo ainda daqueles primeiros, a álcool, mimeografavam com 4, 5 carbonos
sabe o que é, né? Uhum. E Já tirava para fazer a cópia, né? Naquele Isso. momento já saía E a aí cópia. mandava para Papel carbono, né? Os papel mais jovens que estão carbono. acompanhando não e vão mandavam saber. para várias pessoas. E a partir dali é o que se teve como original. Agora, Dom Helder dizia, encontrei o Zumbi ou Pelé, e aí precisa você colocar um asterisco e dizer, ele está se referindo a Dom José Maria Pires, arcebispo de João Pessoa. Não é? Ele colocava... hoje tive uma conversa com o eu. Então, o eu é Dom José Távora, arcebispo de Aracaju, na época. E aí... Quem faz esse trabalho de contextualização são vocês. O Daniel ajuda muito também, porque ele é historiador. Agora, como não morou no Recife, porque, por exemplo, eu estava no pátio daqui do Colégio na época, né, da Fafiri, ali no Colégio São José, ao lado da Fafiri, na grande concentração, em 1968, 10 de outubro, eu acho, de 68, o lançamento da Ação Justiça e Paz. Uhum. Então, o senhor Eu ouvi acompanhou o discurso do Dom Helder, eu estava junto embaixo de onde ele estava falando. Então, é claro, não é a mesma coisa o Daniel, que é argentino e veio para cá trabalhar agora. Faz um trabalho imenso, maravilhoso. Sem ele, os livros não sairiam. Mas é preciso alguém que, naquela época, diga Padre Moisés, era vigário de tal lugar. Então, para as pessoas se situarem, né? Perfeito. No próximo bloco tem o Fala Povo. A pergunta é, você conhece a obra de Dom Helder Câmara? É daqui a pouco. Estamos de volta com o terceiro bloco do TV Direitos Humanos, que nesta edição aborda o tema Justiça e Paz na obra de Dom Helder. Eu, Juliano Domingues e Manuel Moraes, recebemos Marcelo Barros, um dos organizadores da obra que reúne as chamadas circulares, escritas por Dom Helder. Agora é a hora do quadro Fala Povo, com Mariana Chagas. Os esforços para preservar as obras escritas de Dom Helder Câmara têm sido cada vez maiores para manter sua memória viva. Dom Helder, além de grande defensor, é o patrono brasileiro dos direitos humanos. Mas será que muita gente conhece as obras de quem foi o Dom da Paz? O povo fala foi às ruas para saber quem de fato conhece as obras de quem foi o arcebispo emérito de Olinda e Recife. Ele foi um grande defensor dos direitos humanos durante a ditadura militar aqui no Brasil e também foi ele que liderou a criação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, né? Então acho que Dom Helder Câmara deixou um grande legado para a nossa história brasileira, para Pernambuco. Eu já ouvi falar, né, que Dom Helder é da Igreja Católica, mas nada de nenhuma obra dele, nem o feito dele não tenho conhecimento não. E você, Sérgio? Eu acho que eu só ouvi falar por cima mesmo, não conheço muita coisa também. Dom Helder foi arcebispo de Olinda e Recife durante a época da ditadura militar. E ele abrigou os militantes contra a ditadura no prédio da Unicap, o bloco original. Dizer que foi Dom Helder, eu digo a partir do meu lugar de religiosa, de uma congregação diocesana, que veio para esta congregação na época do golpe de 64. E foi com Dom Helder que eu aprendi que a vida religiosa é uma vida de compromisso com o povo. Professor Manuel Moraes, Marcelo Barros, vamos falar então sobre esse processo, né? Continuar a falar desse processo de digitalização e de disponibilização desse acervo. A gente falou na abertura do programa que esse esforço, né, das obras completas, da publicação através da CEP, tem início ali em 2014 com essas primeiras, mas já havia um trabalho anterior, não é isso, Marcelo? Conta pra gente o que é que vinha sendo feito anteriormente ao início dessas publicações. Não havia em 2008, 2009, as técnicas de digitalização que nós temos hoje. A internet estava ainda engateando, digamos assim. E aí o que se fazer com aquele mundo de papel, mundo de arquivos, o cuidado de não deixá-los deteriorar com o tempo e de colocá-los à disposição de mais gente. O Dom Helder nunca imaginou que as circulares dele fossem públicas. Ele escrevia para um grupo pequeno. Então ainda tem também esse critério. Vale a pena publicar tudo? Publicar o quê?
E aí se fez um primeiro volume, aliás, a gente chama de volume a coleção, né? Uma coleção de cartas. E houve uma primeira publicação em 2009, eu creio que por uma editora daqui do Recife, agora não me lembro o nome. Mas uma edição muito artesanal ainda, muito poucas notas. E aí a gente pode dizer que a coleção começou mesmo de uma forma mais formal, sistemática, com a publicação da CEP. Professor Manuel Moraes, o senhor como professor, pesquisador da universidade, o que dizer, de que maneira o senhor avalia a quantidade, né, o volume de material ainda a ser objeto, digamos assim, de análise, de investigação, né, das diferentes áreas das humanidades? Veja, nós... Um convite, na verdade, né, a quem está nos acompanhando para mergulhar nesse acervo. Exatamente, Juliano. Veja, na verdade, eu fui da Comissão da Verdade e quando a gente terminou os trabalhos de digitalização da comissão, isso formou a base metodológica para a digitalização do acervo de Dom Helder. Na verdade, é como se fosse um ato contínuo, né, dos trabalhos da Comissão da Verdade pela CEP, que a CEP, na verdade, criou uma tecnologia, se apropriou de uma tecnologia de digitalização e de acesso via internet. E vários acervos do Estado também estão disponíveis na página da CEP, mas muito em função do que foi a Comissão da Verdade, porque era o direito à memória, né? Então, na verdade, para quem está nos assistindo, eu convido a vocês a acessar, porque você tem a história do Brasil contemporâneo, porque ao fazer esse relato de forma memorística, né, que a gente chama, Dom Helder não era um historiador, essa obra é uma obra que a gente chama no campo da história, das ciências históricas, né, isso é uma obra memorística, alguém que traz a memória à sociedade, porque ele registra. E claro que, evidentemente, tem o homem Dom Helder, que é muito interessante entender a pessoa humana, os seus conflitos, as suas escolhas, e ele se desnudava nesses textos, né? Quer dizer, ele colocava uma linguagem acessível e, ao mesmo tempo, ele cria uma cartografia, por assim dizer, social, que ele mostra o Recife se desenvolvendo, os movimentos sociais se constituindo e também as relações com o Estado, né? Então, você pode ter trabalhos teológicos, pegando a dimensão, né, da teologia da libertação, a implantação ou não, os desafios ou não, as perseguições, enfim, as prisões e a crueza de uma ditadura, mas também as flores, né, da esperança. Eu acho que é muito bonito o perceber que ele não desanima e ele passa essa energia, né, de que a gente tem um projeto, Deus tem um projeto no mundo. E se a gente catalisar esse projeto, você pode ser um agente da ação, justiça e paz, que no fundo é isso que ele quer que essa comunidade se torne. E Marcelo, a gente encontra aqui no livro também textos que foram objeto de discursos, né, em encontros, conferências. Um deles aqui, por exemplo, também o título tá lá, né, endereçado à querida família messejanense, mas na verdade é uma palestra realizada na Assembleia Geral da Conferência Mundial sobre Religião e Paz, que foi realizada em 1970 em Quioto. Como é que era? Quer dizer, eles circulavam também esses textos, digamos assim, em mais 1970 com mais foi substância? criada essa Conferência Mundial das Religiões pela Paz. O Dalai Lama, na época, um dos criadores, que depois logo faleceu, o monge Thomas Merton, budistas, judeus, cristãos, hinduístas, gente de todo mundo. E 2 bispos foram convidados, Desmond Tutu, anglicano, da África do Sul, e Dom Helder Câmara, do Brasil. E Dom Helder tinha uma responsabilidade de falar toda aquela assembleia, não em nome oficial da Igreja Católica, porque ele não pediu permissão ao Papa, mas como um bispo católico. Então era uma responsabilidade imensa, justiça e paz. E aí o que é que ele fazia com cada texto desse? Por exemplo, eu tinha 22 anos na época, 23. O Dom Helder me entregava o texto e dizia: lê, corrige e conversamos quarta de manhã, às 8 horas da manhã, na Igreja das Fronteiras. Eu não tinha a menor capacidade de julgar aquilo, de discernir, de chegar para ele e dizer: Dom Helder, tira isso aqui, coloque aquilo ali. Não, tudo que eu podia fazer era aprender, mais nada.
Mas é interessante que o fato de ler juntos, às vezes, por exemplo, você quer que eu leia para você? Eu digo, quero. Aí ele lia como se ele estivesse na Assembleia da ONU. Eu e ele, assim, na mesa, né? Ele lia com todos os gestos, com todo... Mas é engraçado que, ao ler, ele diz, isso aqui não está bom. Se eu não tivesse ali, ele não teria feito isso. Então, acabava sendo uma elaboração comunitária, né? Algumas ideias de Dom Helder, hoje, precisam ser restauradas. A Justiça e Paz, o Dom Helder tentou de todas as maneiras, mas houve duas etapas. A primeira, ele quis envolver hierarquias, poderes constituídos, representações da sociedade civil, e fracassou. E aí ele começa o livro dele, O Deserto é Fértil, que vai ser republicado agora. Ele diz no livro, tentei 5 anos, não consegui. Qual a solução? Despertar as minorias abraâmicas. Deixa eu pedir permissão para a gente continuar no próximo bloco e o senhor desenvolve no próximo bloco. No próximo bloco tem o quadro Educar para os Direitos Humanos. É quando o nosso convidado e o professor Manuel Moraes respondem uma pergunta feita por você que acompanha o programa. A gente volta daqui a pouco. De volta com o quarto bloco do TV Direitos Humanos, que nesta edição fala sobre justiça e paz na obra de Dom Helder. E desculpa, eu interrompi a sua fala quando eu estava citando O Deserto é Fértil e o início do livro, que vai ser republicado, não é isso, professor Manuel? Isso. Fica à vontade, Marcelo. O Dom Helder propõe que nós acreditemos e participemos do que ele chama de minorias abraâmicas. Por que minorias? Porque se nós vemos hoje, até agora, as igrejas e o mundo, nós que estamos buscando ação, justiça e paz, somos minoria. E minoria frágil. Mas essa fragilidade é abraâmica, porque é como na Bíblia. Abraão é um velho de mais de 80 anos, casado com uma mulher estéril, e Deus promete que vai ter uma fecundidade. Então, essa fecundidade é a fecundidade da minoria abraâmica. E isso, para nós, é muito importante acreditar hoje, num Brasil dividido, em que nós precisamos valorizar essas minorias e fazer com que elas realmente sejam fecundas. Chegou a hora do quadro Educar para os Direitos Humanos. É quando Marcelo Barros e o professor Manuel respondem uma pergunta enviada por quem acompanha o nosso programa. Então, vamos lá para a pergunta. A gente agradece a Sálvio Pereira, que pergunta: como está o processo de beatificação de Dom Helder Câmara? Primeiro, professor Manuel. Bem adiantado. O último informe que nós tivemos é que de vários processos que existem no Vaticano, 5 estão bem adiantados e o Dom Helder é o primeiro pela orientação do Papa. Então, a expectativa é que, a partir da orientação do Papa, né, que é o supremo juiz, né, da estrutura do Vaticano, ela aconteça o mais rápido possível. Foi solicitado do IDEC, da Arquidiocese, toda a documentação do O IDEC é o Instituto Dom Helder Câmara, com apoio da Universidade Católica de Pernambuco, da CEP, do Governo do Estado e da Prefeitura do Recife. Foi feito o envio para o Vaticano de toda a documentação. Então, foram, para você ter uma ideia, 0,5 tonelada de documentos, né, em papel, porque o Vaticano exige que seja impresso numa determinada metodologia, então foi tudo encadernado conforme a orientação do Vaticano, e isso foi enviado, e eu quero também registrar a TAP, né, que é a companhia aérea portuguesa, que se dispôs a levar gratuitamente essa documentação. E essa documentação foi levada para o Vaticano recentemente, com apoio, claro, quem deve fazer isso é exatamente a Arquidiocese de Olinda e Sírio, Dom Fernando, levou toda essa documentação, e isso tudo está dentro dessa diplomacia, né, porque o Vaticano é uma estrutura também estatal, que tem sua estrutura canônica, e, portanto, dentro dessa ideia, Dom Helder
já está sendo, digamos assim, uma série de etapas. E essas etapas estão bem adiantadas e eu acredito que é uma questão do tempo da igreja. Porque a gente não pode dizer assim, vai ser daqui a um mês, que isso não é um processamento civil, como a gente está acostumado com prazo, 30 dias, 60, isso tem uma lógica de amadurecimento dentro da igreja e há processos, inclusive, sigilosos, que a gente não pode, inclusive, externar, que vão criando categorias até que ele seja considerado santo. Marcelo, pegando um pouco, né, carona na pergunta de Salve, complementando a pergunta que foi feita ao professor Manuel e aí passando para você, qual o peso, e aí o professor Manuel falou em meia tonelada, né, mas eu pergunto no sentido do conteúdo, né, simbólico, qual o peso, a relevância desse trabalho de memória, de preservação da obra de Dom Helder num processo como esse, né, de beatificação? Outro dia eu estava no Rio de Janeiro, numa conferência com juventudes, e falei, Dom Helder Câmara disse... E o rapaz perguntou, quem é Dom Helder Câmara? Um rapaz estudante universitário, no Rio de Janeiro, onde ele foi arcebispo auxiliar. Então, já respondi a pergunta, quer dizer, muito importante restituir, devolver à humanidade inteira, né? Eu escrevi um livro agora que o subtítulo é A Herança de Dom Helder Câmara para a Humanidade de Hoje. Então, esse aqui, né? Todo esse acervo, ele tem essa função. E, nesse sentido, é muito importante, não apenas o Dom Pedro Casaldáliga, grande profeta no Brasil, né? Ele dizia, as minhas causas são mais importantes do que a minha vida. Relativo, mas porque são as causas da vida, são as causas para a vida. E a gente pode aplicar isso a Dom Helder, quer dizer, o importante são as causas. Se o processo de canonização, que vai muito além do eclesiástico, da igreja, ajudar a que essa causa de Dom Helder, da paz, da não violência, da justiça, do cuidado com a natureza, puderem hoje ser retomadas do modo de hoje, mas a partir da intuição dele, é muito importante. Ao longo dessa nossa conversa, o nosso editor de imagem, Leonardo, o famoso Léo Alfinete, vai exibindo, né, tá exibindo a capa dos livros. E aqui tem mais um, Marcelo, né, a que você se referiu agora há pouco. Não deixe cair a profecia, a herança de Dom Helder Câmara para a humanidade do século XXI. Fala um pouco sobre esse livro que deve ser reeditado, né, reimpresso em breve. Mostre a contracapa. Não, essa aqui. Está sendo mostrado também aí no... Isso. Essa capa mostra a minha última conversa com Dom Helder. 12 dias antes dele morrer. Essa foto aqui. Essa foto. Vocês veem que ele já está bem de idade, bem doentinho, quase sem poder levantar a cabeça. E eu visitei lá na sacristia da Igreja das Fronteiras no dia 7 de agosto de 1999. Ele morreu no dia 27. E eu pedia uma palavra de vida. Costume dos monges fazerem isso. E eu sabia que era a última vez que eu estava com ele. Eu morava em Goiás. E ele demorou muito, mas depois ele tomou fôlego. Eu achei até que ele não tinha compreendido e me despedi. Ele segurou minha mão e me disse, não deixe cair a profecia. É o título do livro, porque acho que não foi dito só para mim, mas para todo mundo que pode herdar essa profecia dele. Depois do intervalo tem o quinto e último bloco desta edição do TV Direitos Humanos. Daqui a pouco a gente volta. Chegamos ao quinto e último bloco do programa TV Direitos Humanos, que nesta edição traz como tema Justiça e Paz na obra de Dom Helder. Temos aqui como nosso convidado Marcelo Barros, um dos organizadores da obra que reúne as chamadas circulares escritas por Dom Helder. E aí nesse último bloco, né, professor Manuel, a gente sempre traz, Marcelo, uma palavra, digamos assim, de perspectiva, de horizonte, né, pensando daqui em diante. E aí a pergunta, primeiro professor Manuel, depois Marcelo,
qual é o legado que fica? Quando a gente pensa em Dom Helder, a gente falou aqui da grandiosidade, da contribuição, né, da obra de Dom Helder. Mas se a gente pudesse resumir isso, a gente tem poucos minutos nesse último bloco, o que seria mais destacado pelo senhor, professor Manuel? O legado do Helder é o legado de Paulo Freire, né? Eu diria, é o esperançar. E esse esperançar de Dom Helder tem a ver com uma dinâmica da espiritualidade, mas também da ação, justiça e paz, que é o tema, né, desse livro, dessa publicação. É a ideia de que a gente não pode se conformar o que Hannah Arendt chamava de banalidade do mal. O que é o mal em sua raiz, né, a indiferença. Não existe indiferença em Dom Helder. Imagino, né, Marcelo, se ele visse os Yanomamis daquela situação, o que ele faria? Tenho certeza que pegava um avião e ia lá amparar as crianças, né? Esse impulso de solidariedade e de mobilizar, como disse Marcelo, toda a sociedade em torno dessa perspectiva que é a luta contra a fome, a luta contra as indignidades, não é? Contra a crueza do ser humano, mas buscando nesse fundo uma flor. Eu acho que é muito interessante, ele nunca larga a poesia, ele nunca larga a natureza. Ele entende que a vida se renova nessa luta contínua, que a gente pode chamar de luta de classe, de concepções, né, de ideológicas, mas ele está acima disso. Eu acho que ele está num patamar, né, civilizatório. Ele não está preso a se ele não importa para ele se você considera ele de esquerda ou de direita, isso para ele realmente me parece não tem a menor importância. Porque a importância para ele é mover o mundo. Na marcha da história, ele é um ser humano especial. E na universidade, ele recebeu o título de doutor honoris causa, e é por isso que nós temos, né, desde esse título, Padre Pedro criou a cátedra do Helder Câmara, em homenagem ao que ele pediu, que a universidade se tornasse, né, o curso de Direito, uma expressão de justiça. E a partir dali, esse legado tem sido enraizado na nossa universidade, mas também em todas as universidades do mundo. Ele recebeu títulos de doutor honoris causa em todos os continentes desse mundo. Ele é uma pessoa reconhecida internacionalmente, ele tem uma força na Europa, principalmente pós-guerra, que o fez ser indicado 3 vezes ao Prêmio Nobel da Paz. Mas isso é outro programa, isso dá tema para a gente discutir. Outra conversa. E o bom é que esse programa não termina, né, Marcelo? Porque do Helder é impossível a gente terminar o pensamento de Dom Helder, o legado desse Dom Helder em um programa. Marcelo, o legado de Dom Helder. Acho que o professor Manuel Moraes já disse o mais importante. O que posso dizer é que o Dom Helder nos ensina a partir de baixo. Numa sociedade, por exemplo, um viaduto, um edifício, para você saber se ele está sólido ou se ele oferece risco de demolição, você tem que ir para a parte mais fraca. Se a parte mais fraca aguentar, suportar, a ponte está bem. Então, numa sociedade, é a parte mais fraca que determina, que mostra, que revela se a sociedade é sadia ou doente. É a partir dos pobres, é a partir dos povos indígenas, das comunidades negras, da mulher oprimida, enfim. E acho que hoje, muito mais do que na época de Dom Helder, a humanidade está mais desigual, as injustiças se multiplicaram, se fortaleceu uma estrutura de desumanidade. E essa humanidade carinhosa, afetuosa, que Dom Helder nos ensina, hoje é mais urgente do que nunca. A gente agradece, né, professor Manuel, a sua presença, Padre Marcelo Barros aqui conosco. Né, professor Manuel, muito obrigado. Não tem como agradecer, Marcelo. Sou eu que agradeço, contem sempre comigo. E será convidado, né, professor Manuel, em outras oportunidades aqui para continuarmos aqui a falar sobre Dom Helder e sobre a obra de Dom Helder. Uma alegria, parabéns pelo programa. O TV Direitos Humanos é um projeto da Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos do Helder Câmara, produzido pelos estudantes de jornalismo do projeto de extensão EduComDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação e organizações da sociedade civil. Acompanhe a gente nas redes sociais. Estamos no Instagram e também no YouTube. Até a próxima!